Olá, pessoal. Nosso artigo é intitulado Análise Integrada do Desempenho Térmico, Eficiência Energética e Durabilidade de uma Cobertura Verde. Como autores, temos a doutoranda em Arquitetura e Urbanismo Regiane Viegas, mestranda em Estruturas de Construção Civil Roberta Bastos, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo Tatiana Jucá e os docentes pós-doutores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Wanda Zanoni e Caio Silva. O conteúdo dessa apresentação está dividido entre introdução e objetivo, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Como introdução, temos a questão dos adensamentos urbanos e o aumento das ilhas de calor, onde até 2050 estima-se que mais de 70% da população global passe a situar-se nos centros das cidades. E com isso tem-se a questão da eficiência energética, da demanda e do consumo de energia. Faz-se, então, necessárias propostas para essa redução. Dentre elas, tem-se estratégias como o aumento do isolamento térmico do sistema de cobertura por meio de coberturas verdes. No entanto, tem-se alguns questionamentos sobre esse sistema, quanto à sua eficiência, durabilidade dos seus componentes e até mesmo as manutenções necessárias ao longo da vida útil da edificação. O objetivo deste artigo foi analisar as condições internas do último pavimento do Instituto Federal de Brasília, IFB, sob cobertura verde, para avaliar o desempenho térmico e eficiência energética em relação ao uso de condicionadores de ar e a análise das condições de conservação dos componentes construtivos em cobertura verde. Como revisão bibliográfica, foram levantadas algumas vantagens desse sistema, como melhoria da qualidade do ar, diminuição do efeito da ilha de calor urbana, retenção e absorção de água da chuva e possibilidade de reaproveitamento, diminuição do consumo de energia, redução do desconforto visual no entorno, além da possibilidade de prolongar a vida útil de uma superfície de cobertura, por meio de uma membrana impermeável à radiação solar, funcionando como proteção do sistema. Esse sistema também necessita de manutenção, como irrigação constante para manter o índice de área foliar, sistema de impermeabilização flexível e resistente, a penetração da raiz, a efeitos mecânicos e químicos, degradação e envelhecimento. Além disso, é necessário um plano de manutenção para evitar manifestações patológicas. A implantação dessas estratégias deve estar associada ao objetivo, no qual a mitigação da temperatura deve prevalecer, analisando as especificidades de cada clima. Como metodologia, tem-se um estudo de caso do Instituto Federal de Brasília, onde serão avaliados desempenho térmico, eficiência energética e durabilidade. Para o desempenho térmico, foi tomado o ambiente mais crítico do IFB, que é uma sala de dança que encontra-se no segundo pavimento, com fachadas externas para nordeste, noroeste e cobertura verde. Ela contém elementos de sombreamento, que são brises fixos existentes na fachada noroeste. A simulação computacional foi feita utilizando o software Energy Plus, previsto na NBR 15575, com 8.760 horas do ano. Fez-se, então, um recorte para o período de verão, determinado entre outubro a abril, para esse artigo, e, então, comparou-se a cobertura verde com a laje exposta em termos de temperaturas obtidas com a simulação. Para a eficiência energética, também foi utilizada a mesma sala de dança, que possui cobertura verde, e o barrilete, que possui laje exposta. Foi feita, então, a comparação das variáveis climáticas, temperatura, velocidade e umidade do ar, com sensor calibrado, e também a comparação das temperaturas externas e internas da cobertura com o uso de câmera termográfica. Para a durabilidade, foi tomado como estudo o terceiro pavimento do bloco B, por ter sido entregue pela construtora há 10 anos, então era a cobertura mais antiga do complexo, onde poderiam ser encontradas maiores manifestações patológicas. Foram feitas análises não destrutivas nos sistemas aparentes, pois não foi permitido realizar ensaios que causassem prejuízos na edificação. Como resultados, para o desempenho térmico, a gente tem, por meio desse gráfico, a comparação de temperatura interna da sala de dança para a cobertura verde e caso ela tivesse uma laje impermeabilizada. O desempenho térmico mínimo não estaria atendido pela norma 15575, apesar dela ser residencial, foi tomada como referência nesse caso, e as temperaturas estiveram acima das temperaturas externas e do dia típico. No entanto, nota-se uma redução de praticamente 1 grau Celsius em todos os meses do verão da temperatura de cobertura verde em comparação com a laje impermeabilizada.
Então, pondera-se que a cobertura verde sozinha pode não ser eficiente o suficiente, mas que podem ser utilizadas outras estratégias bioclimáticas, como o isolamento da cobertura ou a ventilação cruzada para atenuação ainda maior dessas temperaturas. Para a eficiência energética, a gente tem um exemplo de temperatura externa da cobertura com laje impermeabilizada e cobertura verde, para poder comparar as temperaturas superficiais. E tem-se essa tabela, onde tem a comparação de todas as temperaturas que foram aferidas. Nota-se que não houve nenhuma diferença significativa em termos de cobertura verde ou de laje impermeabilizada, e às vezes a laje impermeabilizada apresentou temperaturas até inferiores daquelas comparadas com a cobertura verde. Com relação à velocidade interna, a velocidade do ar interna e externa mantiveram-se iguais, em torno de 0 metros por segundo, e a umidade do ar, para a parte de cobertura com laje impermeabilizada, é justificável por ser um ambiente de caixa d'água, então, de fato, era um ambiente mais úmido mesmo. Para a durabilidade, tem-se esse mapeamento das manifestações patológicas do último pavimento, onde foram encontrados desplacamento de forro, eflorescência, lixiviação, mancha de umidade e fissuração. Além disso, detectou-se que o principal agente, como já se esperava, o agente de degradação é a água. Detectou-se também falta de manutenção adequada, como reparos de fissuras na camada de impermeabilização não foram executados corretamente, não foram recolocados o sistema de impermeabilização em alguns locais, a equipe de manutenção não recebeu o manual de uso e operação, nota-se apenas manutenções corretivas na edificação e falhas de projeto e execução sem detalhamento executivo. Como considerações finais, pondera-se a necessidade do manual de manutenção preventiva, que foi um fator limitante para a durabilidade da cobertura verde de todos os sistemas. O volume das águas pluviais e suas drenagens devem ser considerados no projeto e no plano de manutenção. A cobertura verde foi benéfica do ponto de vista térmico, ainda que não tenha atingido o nível mínimo de desempenho, em comparação com a laje impermeabilizada, mas apresentou reduções abaixo das expectativas do que de fato espera-se com esse sistema. Enfatiza-se ainda uma demanda por normatização específica para edificações escolares, sobretudo para ambientes que adotam cobertura verde, que nesse caso foi necessário utilizar uma norma para edificações residenciais. Além disso, embora o levantamento em loco tenha demonstrado temperaturas internas e de superfície do sistema de cobertura plana com laje permeabilizada menores, como eu mencionei, com relação à cobertura verde, acredita-se que o sistema de cobertura verde ainda pode sim assumir o seu papel quanto ao desempenho térmico e eficiência energética, desde que sejam associados a outras estratégias bioclimáticas. Em consequência deste mau uso e da falta de manutenção, há necessidade do uso de condicionadores de ar para proporcionar o conforto térmico dos ambientes, resultando em uma edificação energicamente ineficiente. O uso correto, o uso e a irrigação corretos, com alto índice de área foliar, são imprescindíveis para proporcionar os benefícios que esse sistema promete. Essas são as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. Obrigada a todos.